objetivo da aula de hoje é só a gente dar uma reforçada naquele exemplo que a gente viu na aula passada, tá? O problema do investimento. Eu expliquei ele de uma forma que eu acredito que boa parte tenha entendido, tá? Mas só para reforçar, eu trouxe um segundo exemplo que a base é a mesma, mas ela tem uma coisinha que é um pouquinho diferente, tá? Que até facilita, na verdade, a solução. Então, a situação que a gente tem é o seguinte: nós temos 5 investimentos, tá? 5 opções aqui para aplicar dinheiro. E esse investimento, ele vai ter um horizonte de 3 anos, tá? De janeiro de 2020 até dezembro de 2022. Tá? Cada investimento desse tem duas informações que a gente sempre considera, tá? O período, tá? Esse período aqui está associado à liquidez, né? Por exemplo, o investimento 1, ele tem período de um mês. Esse um mês aqui significa que se eu colocar dinheiro nesse investimento 1 em um determinado mês, por exemplo, janeiro de 2020, ele fica disponível já em fevereiro, tá? Então, quando eu tenho investimento que tem uma liquidez igual, né, o período de liquidez igual ao meu período de controle, né, que é, no caso aqui é mensal, eu sei que todo dinheiro que eu colocar no mês, ele fica disponível no outro, e eu tenho duas opções: eu posso manter esse dinheiro nesse mesmo investimento, tá? Como se eu estivesse reinvestindo nele, tá? Porque ele já ficou disponível. Então eu posso trocar, tá? Toda vez que ele está disponível um mês, eu tenho a possibilidade de escolher outras opções. Então, cada período eu sempre tenho 5 decisões, ó, tá? Aqui vai dar 180 variáveis, eu acho, né? Tem 5, a gente tem 3 anos, tem 6 meses, 180. É isso. Enfim, calcular aí, deixa eu ver. 12 vezes 3 vezes 5, 180, beleza. A gente tem 180 variáveis, inclusive esse problema aqui, eu estava querendo colocar algumas modificações nele, só que uma delas, quando eu estava fazendo na aula passada, foi espontâneo, né? E deixou o problema pesado demais, sabe? O Excel não estava conseguindo resolver. A gente estava colocando variáveis inteiras e solver de planilha, geralmente, ele é mais lento, tá? Geralmente não, sempre é bem mais lento do que outros solvers, tá? Mais profissionais. Tanto é que, por causa disso, e como a gente vai, o período, o calendário da Unifor mudou, né, mudou recentemente, tá? A coordenação me avisou pelo WhatsApp, eu entrei aqui no Unifor Online, já está atualizado, então significa que eu posso falar para vocês. E antes, né, a aula ia terminar aqui no comecinho de junho, né, acho que a período de provas era aqui na segunda semana, prova final. Só que agora vai pegar o mês inteiro de junho e vai terminar aqui dia 7 de julho. Essa aqui é a data oficial, né, na verdade eu tenho que lançar as notas até o dia 6, até o dia 6 de julho. Tá? Tem que lançar as notas até esse dia aqui, mas o período de provas tá nessa semana aqui final. Tá? Eles aumentaram 2 semanas para compensar aquele início lá que tinha alguns professores que não estavam conseguindo dar aula, tá? Como a gente vai ter um tempinho a mais, já que no meu caso a gente não perdeu muito tempo, né? Já acabou ganhando mais aulas. Como a gente ganhou mais aulas, o que eu vou fazer é o seguinte: nesse último mês aqui, em junho, tá? Vai sobrar tempo. A gente já vai ter conseguido ver tudo que eu queria ver. A gente está em abril aqui, na metade do mês, né? E até o final do mês, eu acho que eu vou conseguir. Não. Em maio, aqui no começo de maio, eu vou conseguir mais ou menos fechar todo o conteúdo que eu estava querendo mostrar. Só que eu sempre, nessa disciplina, dou, nas 2 últimas semanas de aula antes da prova, eu sempre deixo aberto aqui várias possibilidades de outros problemas para resolver, para vocês votarem, sabe? E escolherem qual seria os que eu vou mostrar. Tem alguns interessantes que estão fora do escopo, que é legal de mostrar, tá? Eu vou mostrar a lista completa, vocês vão escolher, tá? Alguns, porque não vai dar tempo de ver todos. E depois tem a etapa final, que é tipo um projeto final, né? E que não sei se eu vou fazer nesse semestre, caso a gente não consiga voltar em maio.
Eu estou achando que talvez a gente consiga voltar em maio, tá? Tem pelas notícias aí, se você der uma filtrada, você percebe que, na verdade, parece que está melhorando, né? Mas ninguém sabe, a gente vai ver aí quando estiver chegando próximo no final do mês, né? A gente já está no metade do mês. E, enfim. Então, o problema do investimento, tá? Ele sempre segue o mesmo padrão em relação aos cálculos aqui do Excel e às restrições que são definidas no software. Pode mudar uma coisa ou outra. Nesse exemplo aqui tem uma coisinha que é um pouquinho diferente, tá? Que eu já tinha falado, que na verdade facilita, a gente vai ver o que é. Então, todo investimento vão ter duas informações: esse período aqui de investimento e a taxa de rendimento. Essa taxa de rendimento, ela está associada à qualidade de cada investimento desse. Não, esse daqui é que tem a menor taxa de rendimento. Eu coloquei em ordem crescente. Ó. O melhor investimento, digamos, para a gente aplicar, seria o investimento 5, se eu olhar só para a taxa, certo? De aplicação. Só que ele tem um período de 12 meses. Então, toda vez que eu coloco dinheiro no investimento 5, ele fica preso. Todo o dinheiro que eu coloco, ele fica preso 12 meses, e só depois de 12 meses que ele fica liberado para a gente reutilizar para alguma aplicação, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz sempre, tá, no investimento, e a gente fez no exemplo da aula passada, tá, a primeira coisa que a gente faz é calcular a taxa para esses períodos, tá? Essa taxa, ela está na base anual, ó, taxa ao ano, tá? A gente precisa transformar fazer essa transformação para o período para facilitar o nosso cálculo aqui, quando a gente for calcular o disponível de cada período, tá? O disponível, ele sempre vai ficar atualizado, a taxa, né, para poder a gente calcular o valor presente. Só que se a gente utilizar a taxa anual, isso vai dar muito trabalho, porque a gente vai precisar utilizar aquela fórmula lá completa do juros composto, e isso vai deixar, vai ter mais margem para erro aqui na hora de criar as fórmulas do Excel, tá? Então, se a gente transformar essa taxa equivalente para cada período desse daqui, a gente não vai ter problema. Então, na aula passada eu tinha mostrado até no quadro como é que faz para calcular isso. Eu não vou perder tempo explicando de novo, tá? Vou só colocar a fórmula. A taxa de um determinado período vai ser igual a 1 mais a taxa do período que a gente tem aqui, que é anual, tá? Eu vou elevar a 1 dividido pelo número de períodos que eu estou querendo considerar, no caso aqui são meses, né? Que vão gerar um ano. Então, como eu estou trabalhando com um mês, eu preciso de 12 meses para dar um ano, então eu vou elevar a 1 dividido por 12, né? E no final eu subtraio por 1, esse daqui seria a taxa equivalente ao mês, tá? Essa aqui é a taxa ao ano, 5%, equivalente ao mês, 0,37%. Se a gente quiser automatizar esse cálculo, tá? Para os outros períodos, eu sei que quando for um mês, eu vou dividir por 12, tá? Porque eu tenho 12 meses no ano. Quando for bimestral, eu vou dividir por 6, porque eu tenho 6 bimestres em um ano. Tá? Então, no lugar de estar dividido por 12 aqui, eu vou dividir por 6, nesse caso aqui. Eu tenho 6, se eu multiplicar 6 vezes 2, né, vai dar 12. Para esse investimento aqui, como o período é semestral, essa mesma fórmula vai se repetir, só que eu vou pegar essa referência aqui, né, para a taxa, e eu vou dividir por 2, porque eu tenho 2 semestres no ano. Então, se a gente quiser automatizar, a gente faz assim, ó, tá vendo que esse 1 aqui, ó, vai ser justamente esse 1 do mês. Então, eu vou apagar 1 e vou colocar como referência essa célula. Se eu fizer isso e puxar a fórmula para baixo, a gente tem todos os cálculos prontos. No caso aqui, ó, eu estou dividindo 2 por 12, vai ficar justamente 1 sobre 6, que é justamente o que eu estava mostrando aqui, que seria a forma de calcular, né? Aqui fica, ó, 6 dividido por 12 dá 1 sobre 2. Então, eu estou dividindo por 2 ali na potência, que é justamente o que eu estava querendo fazer com um período semestral. Esse aqui, como é 12 anos, como são 12 meses, ó, 12 meses dá exatamente um ano, então só preciso de dividir por 1, então dá exatamente os 6%. Então, essas taxas, elas já estão no formato equivalente a esses períodos. Tudo bem até aí? Isso aqui eu tinha mostrado na aula passada, né? O Raimundo está perguntando aí da AV1, 2 e 3, né? Eu tenho até o dia 30 para postar a nota da AV1. O que eu vou fazer é o seguinte. Hoje a gente termina esse conteúdo do problema de investimento.
Aí na quinta-feira eu vou passar um exercício para vocês tentarem fazer, tá? Aí para entregar até a próxima semana, até a terça-feira. E esse exercício aí vai valer como nota, tá? Não vai ser nada demais, não. Vai ser simples, é só para a gente ter só para eu ter um critério de avaliação, que não vai ser só esse, tá? Eu estou considerando também a participação. Eu vou pegar o histórico aí da frequência desde a da época que ainda estava presencial, e eu tenho um registro de quem está participando, tá? Quando eu estou gravando a aula aqui no Google Meet, ele também cria um arquivo mostrando quem estava participando. Aí eu tenho um controle mais ou menos da participação de todo mundo. Então, quem está aqui, geralmente é quem está sempre participando. Tem um outro que aparece de vez em quando, tá? Mas isso eu vou levar em consideração também. Então, por exemplo, vocês que estão sempre participando aqui, vocês vão ter uma boa nota, pode ter certeza. Independente se entregar o exercício ou não, tá? Se entregar, aí fica com 10, né? Se tiver interessado aí nessa cifra. Então, continuando. Respondi a sua pergunta aí, Raimundo, sobre a prova. Claro? Continuando. Beleza. Então, essas aqui são as taxas, tá? Equivalentes a esses períodos. Então, a gente pode partir agora para a dinâmica do investimento. Iniciando de janeiro, certo? A gente sempre inicia o cálculo do primeiro mês, porque o primeiro mês ele é diferente do restante. No primeiro mês, a gente tem aqui, ó, disponível 150 mil para investir. Por enquanto, a gente vai ignorar essa informação, tá? Ignorem ela. Eu tenho 150 mil para aplicar desses 5 investimentos. Esse dinheiro é um dinheiro que eu reservei, ele está disponível. Então, o valor disponível, ó, no mês de janeiro, ele vai ser justamente igual a 150, que é justamente o que eu tenho aí disponível para aplicar. Tá? Então, disponível em janeiro, 150 mil, que é o dinheiro que eu tinha reservado para fazer essas aplicações. O total aplicado, ele vai ser sempre igual à soma dos investimentos para esse período. Tá? Então, soma dessas células aqui, dessas 5 células, tá? Vai representar o total aplicado nesse período. Então, esse primeiro mês sempre vai ser algo desse tipo, né? O disponível vai ser o que o problema informar em relação ao montante que eu estou disponibilizando para o investimento. Ok? Aqui. Ah. Certo? Então, a partir de fevereiro, o cálculo ele já vai ter que considerar essas taxas. E como é que funciona, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui, lembrando que as células em amarelo são as variáveis, né? Então, quem vai colocar qualquer valor aqui dentro vai ser o solver. Mas eu vou colocar, por enquanto, uns, como se eu estivesse resolvendo o problema na mão, só para a gente entender os cálculos. Vamos supor que eu pegue esse 150 mil, todo ele, tá? E coloco no investimento 1. 50 mil, aí. O total aplicado foi 150 mil. E esse valor do total aplicado ele não pode ultrapassar o disponível, né? Então, essa solução aqui, para janeiro, ela é viável. Eu apliquei tudo que eu tenho no investimento 1. Tá? Já que eu apliquei no investimento 1 e ele tem um período de um mês, o que é que acontece? O período de um mês significa que se eu apliquei em janeiro, eu já posso utilizar em fevereiro. Então, esse dinheiro ele fica disponível aqui nessa célula para aplicar em fevereiro em qualquer opção que eu deseje. Tá? Só que lembrando, esse valor ele precisa ser atualizado, né? Se eu estou aplicando em janeiro e ele tem esse rendimento aqui mensal, esse dinheiro, quando ele ficar disponível em fevereiro, ele vai estar maior, né? Porque ele rendeu. Como é que eu faço para calcular? Ó, em fevereiro, o dinheiro que eu tenho disponível vai ser o valor dessa célula aqui, multiplicado por 1 mais a taxa equivalente, que é essa daqui. Eu vou apertar F4 para fixar, vou fechar o parênteses. Então, ó, eu tenho disponível em fevereiro 150.551,22 centavos. Por que que tem esse dinheiro a mais? Porque ele rendeu, né, esse percentual aqui. Tudo bem? Me dê o feedback aí pelo chat. Beleza.
Certo. Então, eu vou apagar aqui esse valor que está em janeiro, tá? Se eu pegar esses 150 mil e colocar em qualquer outra opção, mesmo que eu divida, tá? Vamos supor que eu coloco 150 mil, investimento 2. Como o investimento 2 tem período de 2 meses, esse dinheiro ele fica congelado durante 2 meses, então não posso utilizar em fevereiro, tá? Só vou poder utilizar ele em março, caso eu tenha colocado em janeiro aqui no investimento 2. Então, a fórmula do disponível em fevereiro, tá? Só contempla janeiro de 2020 no investimento 1. Quando eu chego aqui em março, tá? Eu posso até puxar essa fórmula. Em março, eu poderia utilizar o dinheiro que eu coloquei em fevereiro, em investimento 1. Se tivesse disponível aqui e eu reaplicasse, ele fica disponível em março. Se eu reaplicar algum valor, esse valor já fica disponível em abril. Então, todo o valor que eu coloco no investimento 1, ele sempre fica disponível no mês seguinte. Então, essa fórmula aqui se mantém, eu puxei, né? Ó. Então, em março, eu consigo utilizar o dinheiro de fevereiro. Não importa se tem algum valor aqui ou não, lembrando, tá? Eu estou colocando só para a gente ver aqui a fórmula funcionando, mas o que importa é que a lógica esteja correta, tá? Para fazer com que o solver entenda a dinâmica do problema. Então, para março, funciona assim. Só que eu vou ter que somar também, ó, com o dinheiro que eu coloquei em janeiro no investimento 2. E isso daqui, ó, multiplicado por 1 mais a taxa de rendimento desse investimento, que é essa célula aqui, vou apertar F4, fechar, Enter. Então, olha só. Como eu coloquei 150 mil no investimento 2 em janeiro, esse dinheiro não consegue ficar disponível em fevereiro, né? Porque esse investimento tem período de 2 meses. Mas como em março já passou 2 meses desde janeiro, esse dinheiro ficou disponível e ela foi atualizada a essa taxa aqui. Essa taxa já é para 2 meses, né? A gente calculou dessa forma, então basta multiplicar por 1, mas a taxa que a gente já tem o valor atualizado depois de 2 meses. Beleza, então o investimento, o período de 6 meses, tá? O investimento 3 e 4, eles têm período de 6 meses. Isso significa o seguinte, que essa fórmula, ela vai se manter até maio, tá? Até junho, na verdade. Até junho, eu só consigo utilizar o período anterior e 2 períodos para trás, que é o investimento 2, tá? Por quê? Porque a nossa referência aqui, por enquanto, é janeiro, né? Se eu puxar até junho, a lógica vai se mantendo. Em abril, eu consigo utilizar investimento 1 de março, investimento 2 de fevereiro. Em maio, eu consigo utilizar investimento 1 de abril, investimento 2 de março. A coisa vai deslocando, né? Eu não consigo utilizar até junho dinheiro aplicado no investimento 3. Por quê? Porque se eu pegar o período mais cedo, que é janeiro, tá? 6 meses depois vai ser julho. Então, só a partir de julho que eu consigo utilizar investimentos 3 e 4, tá? Então, eu vou puxar a fórmula para julho, e ela tem aqui, ó, o dinheiro do investimento 1 em junho e o dinheiro do investimento 2 de maio, tá? Que é padrão para todos os investimentos. Só que agora eu vou somar, ó, com o dinheiro que eu apliquei no investimento 3 em janeiro, multiplicado por 1 mais essa taxa, vou apertar F4 para fixar, e mais o dinheiro que eu apliquei em janeiro no investimento 4 também, né? Porque ele tem período de 6 meses, da mesma forma, investimento 3. Então, vou multiplicar por 1 mais essa taxa. Eu sempre tenho que multiplicar por 1 mais a taxa para poder atualizar o valor, já que esse valor já rendeu, né? Durante esse período. Enter. Então, eu vou fazer uma simulação de novo. Vamos supor que eu vou fazer melhor. Vou pegar esse valor, vou dividir em 3 partes. Eu vou colocar 50 mil aqui, 50 mil aqui, e 50 mil aqui. Então, eu apliquei os meus 150, dividindo nesses 3 investimentos. Os 50 que eu apliquei no investimento 1, ele ficou disponível em fevereiro. Os 50 que eu apliquei no investimento 2, ele ficou disponível em março. É mais alto o valor, porque ele rendeu por mais tempo e a taxa é maior também, né? E os 50 mil que eu coloquei no investimento 3, ó, ele só vai ficar disponível em julho, porque é 6 meses depois. E tá aqui, ó, o rendimento já dele. Ficou 51.356,60 centavos. Beleza?
Ok. Então, essa fórmula eu vou poder puxar, ó. Meu filho está conversando com os coleguinhas dele pelo WhatsApp. O vídeo, né? Que ele não sabe escrever. Estou escutando ele conversando com os meninos. Então, até dezembro, a gente vai manter a mesma dinâmica, tá? A fórmula só vai se alterar em janeiro de 2021, que é quando eu consigo utilizar, ó, o dinheiro que eu coloquei em janeiro de 2020 no investimento 5, tá? Então, esse dinheiro, como ele tem período de 12 meses, eu só posso utilizar um ano depois, né? Então, ó, eu puxei a fórmula até dezembro, vou puxar mais uma vez para ir até janeiro, tá? Então, em janeiro, ó, eu posso utilizar o valor do investimento 1 em dezembro, o valor do investimento 2 em novembro, o valor do investimento 3 e 4 de julho, tá? Que é 6 meses antes de janeiro. Só que em janeiro eu posso agora somar o valor que eu teria aplicado aqui em janeiro de 2020, tá? Sempre ó, multiplicando por 1 mais a taxa de rendimento, nesse caso é a taxa anual, né? Esse período. Então, ó, a partir daqui a gente já está utilizando todos os investimentos, eu posso pegar essa fórmula e puxar até o meu último período, que é dezembro de 2022. E tá pronto a parte do Excel, até aí. Tá? Deixa eu salvar. A parte do Excel vai até aí. E agora a gente só precisa resolver no Solver. Então, antes de resolver, vamos só analisar aqui o nosso objetivo e as nossas restrições, né? As variáveis a gente já sabe que são essas células em amarelo, tá? O nosso objetivo, o total disponível é justamente o dinheiro que está disponível naquele período para reinvestir. Certo? Só que quando eu olho para o último período, lá dezembro de 2022, esse valor disponível aqui, que eu vou pintar de verde, tá? Para diferenciar, vai ser justamente o dinheiro que sobrou no último período desse meu horizonte de investimento. Tá? Eu estou querendo investir planejar, né? O meu investimento até dezembro de 2022. Então, esse valor aqui, ó, disponível no último período, é justamente o dinheiro que eu vou ter no final do meu investimento. Essa célula é que eu quero maximizar. Eu quero, no final desses 3 anos, eu quero que esse dinheiro seja o maior possível, tá? Então, para isso, a gente vai precisar colocar somente uma condição, pelo menos por enquanto, que já a gente vai considerar essa daqui também, tá? Qual é a condição que é obrigatória e ela é a única condição que a gente precisa colocar um problema de investimento clássico, tá? Basta a gente dizer que o total aplicado não pode ultrapassar o total disponível, é só isso. Inclusive, deixa eu puxar a fórmula aqui também do total aplicado. Ela é igual para todos os períodos, né? Só a soma dos investimentos. Então, só preciso garantir que o total aplicado não ultrapasse o disponível. Eu vou lá no Solver. Célula objetivo vai ser aquela nossa célula verde lá no final. Eu quero que essa célula aqui, que é o disponível no final do período, seja máximo, tá? O valor seja máximo. As variáveis vão ser todas essas células em amarelo. Eu tenho 180 variáveis, tá? Eu tenho 180 variáveis. Nada, Meu filho aqui vai na aula. As variáveis são todas essas células em amarelo. Eu tenho 180. Só lembrando que o Excel ele tem um limite, tá? Se eu não me engano, é o limite de 300 variáveis. Tem algumas versões que tem limite de 8.000 variáveis, parece que você tem que pagar. Não pague, tá? Se você pretende não, rapaz, eu tô ensinando ele a programar. Tem um livro aqui, ó, que tá lá no quarto dele. Tem o livro que eu comprei para ele, meu primeiro livro de programação. Já vou ensinar ele no nível mais alto. Vamos lá. Coitado.
As variáveis são essas daí, tá? Lembrando, o Excel tem limite de 300 variáveis, a gente está bem pertinho do limite, né? Mais ou menos, né? Passou um pouquinho da metade. Tem uma versão que você pode pagar para ele ter o limite de 8 mil variáveis. Mas eu já adianto, se você estiver chegando no nível, tá? Que precisa resolver problemas maiores, eu já estou dizendo aqui que eu vou, no final da disciplina, nesse último mês aí de junho, que vai sobrar tempo, tá? Provavelmente, eu vou reservar algumas aulas que vão ser opcionais, tá? Já que a gente vai conseguir completar o conteúdo e eu não perdi muito tempo no início, né? Então a gente acabou ganhando aulas, tá? Para essa disciplina, pelo menos. Eu vou deixar livre para quem quiser participar, eu vou mostrar como é que faz para resolver problemas maiores, tá? Que o Excel não conseguiria resolver, utilizando outras ferramentas. São ferramentas que à primeira vista parecem mais difíceis de utilizar, tá? Mas na verdade elas acabam facilitando depois que você entende como é a dinâmica. Vou deixar lá para o final, só para quem tiver interesse, tá? Então, beleza, as variáveis são essas e a condição eu vou adicionar só é de um tipo, tá? São várias restrições, mas só é de um tipo. Eu só preciso dizer ó, que o total aplicado, selecionando todos os totais aplicados aqui em todos os períodos, tá? Basta dizer que ele tem que ser menor ou igual ao disponível em todos os períodos. Ok. Sempre tem que lembrar de colocar aqui LP Simplex, tá? Ele não é a opção que já fica selecionado, geralmente ele fica nesse GRG não linear, tá? Que é um algoritmo que utiliza o método gradiente, que chama. Ele não é muito bom, principalmente para problemas restritos, então sempre escolha o LP Simplex, que é aquele lá que precisa respeitar a condição de linearidade, né? Que eu discuti lá no início da disciplina. Eu estou colocando uns vídeos no YouTube, aproveitando o confinamento, só que no canal eu estou colocando vídeo na área de Data Science, né? Até quando eu joguei a lixa aí no nosso grupo, e é muito bom que vocês aprendam essa ferramenta, tá? Quem quiser assistir lá, é um diferencial legal para quem está interessado para quem vai trabalhar com dados, por exemplo, tá? Que todo mundo trabalha com dados. A ferramenta que eu mostro lá no YouTube é bem interessante de trabalhar. Então, se eu clicar aqui em resolver, ó, ele vai achar a nossa solução. Para essa solução, está aqui a dinâmica dela, ó, os investimentos que ele está fazendo em cada período. No final, eu consigo aumentar o meu dinheiro. Deixa eu reduzir, né? Isso daqui menos 150 mil. Então, ele está ganhando R$ 26.793,61 nesses 3 anos, a partir dos 150 mil, né? Então, a gente conseguiu um rendimento aí de rendimento de 15% aí nos 3 anos, né? Mais ou menos, né? Assim, a gente está limitado a esses investimentos que tem uma taxa de rendimento muito baixa, né, anual, 6% ao ano, que é o que? A poupança, pelo menos a poupança uns anos atrás. Hoje em dia nem isso, a poupança está o quanto aí? 4%, sei lá, está muito baixo. Então, ó, em 3 anos, utilizando a dinâmica ótima, que é essa daí, tá? Ele achou a melhor solução, a gente consegue esse rendimento aqui, a gente fica com R$ 176.793,61, isso se a gente investir dessa forma aqui, tá? Não é a única forma de aplicar para esse problema, a gente vai ver já que a gente vai colocar mais uma condição e ele vai gerar outra solução que vai dar exatamente esse mesmo resultado aqui, tá? A gente pode ter múltiplas soluções ótimas, mas a gente não pode ter uma solução maior do que a ótima, porque foge do sentido de uma solução ótima, já que ela é o pico da curva. Deu para entender até aí? Beleza. Então, só para fechar, eu vou colocar mais uma condição aqui. Eu ia colocar 2 condições, tá? Mas a outra condição, o Excel não aguentou não, o bichinho, ele chorou e travou. Fiz uns testes aqui. Talvez se diminui o número de períodos, né? Aqui tem
tem 36 meses, né? São, assim, dá 180 variáveis, eu acho que ele achou muito pesado. Se reduzisse lá para 2 anos, talvez ele conseguisse resolver. Vou fazer um teste aqui, qualquer coisa eu mostro na próxima aula, tá? Então, a condição que eu vou colocar agora é a seguinte. Vamos supor que esses 150 mil reais eu queira reservar uma parte dele para reserva, tá? Eu quero pegar uma parte desses 150 mil reais e eu quero colocar em algum investimento que tem uma liquidez alta para conseguir ser a minha reserva de emergência. E esse valor está aqui justamente mostrado aqui embaixo, está aqui 5 mil reais. Então, eu quero, em qualquer período, eu quero ter no mínimo 5 mil reais disponível para utilizar para emergência. Nessa solução, a gente não está respeitando essa condição. Em março, por exemplo, eu não tenho nada disponível. Por quê? Em janeiro, ele colocou no investimento 1 e a gente conseguiu utilizar em fevereiro. Em fevereiro, ó, ele aplicou no investimento 2. Como ele tem período de 2 meses, ó, em março, eu fiquei sem nenhum dinheiro disponível para utilizar. Tá? Ele ficou preso nesse mês aqui. A gente não conseguia tirar. Isso daqui, se esse dinheiro, se esse aqui é todo o seu dinheiro que está sendo, que é reserva, né? Que é fora o seu salário que está entrando, geralmente é interessante que você reserve um percentual dele para emergência, né? E até um cálculozinho que o pessoal usa aí para determinar quanto é que é a sua reserva de emergência. Vai depender da volatilidade do seu rendimento e das suas despesas, né? Porque sua despesa mensal seja de, sei lá, 5 mil reais. Se você tem um emprego que ele é fixo e ele tem uma certa segurança, geralmente você planeja para 3 meses, se não me engano. Tem várias pessoas aí que colocam fórmulas diferentes. Aí, sei lá, sua reserva de emergência é de 15 mil reais, porque se der uma trave, você tem como pagar a despesa, né, de 3 meses para frente. Aí, quem tem entrada que é mais volátil, aí você tem que reservar, parece que são 9 meses ou 1 ano, vai depender aí de quão conservador você quer ser no seu investimento. Mas, fato é que geralmente a gente precisa considerar isso, e eu vou mostrar como é que faz para considerar, é bem simples, tá? A gente precisa basicamente dizer o seguinte, que todas essas células aqui do disponível, nenhuma delas pode ser zero. Na verdade, todas elas têm que ser, no mínimo, 5 mil reais. E para fazer esse tipo de condição no SOMO é muito fácil. A gente acabou de definir a restrição, né? O disponível tem que ser maior ou igual a 5 mil. E é justamente assim que a gente vai jogar lá no solver, tá? Então, ó, dados, solver. Vou adicionar mais uma condição. Essa condição me diz que o disponível, vou marcar todas as células do disponível, tem que ser maior ou igual a 5 mil. Dou um OK e mando resolver de novo. A solução, ó, tá vendo que ele manteve o mesmo resultado. Mas a solução mudou. Como a gente precisa garantir, ó, que em qualquer período eu tenho que ter dinheiro disponível para reaplicar, ó, ele modificou, agora está bem mais espalhado, né, os investimentos. Então, em alguns momentos, ó, ele tá reservando o mínimo, ó, 5 mil aqui em junho, 5 mil em setembro, ó, 5 mil em novembro. Nos últimos meses ali, ele dá uma mantida nos 5 mil, 5 mil, 5 mil, porque é o último ano, ele tenta aplicar o máximo possível, tá bem aqui, em dezembro, para poder conseguir utilizar em dezembro de 2022, né? Então, o máximo que ele conseguiu, ó, aplicar no último mês foi isso daqui, o restante ele foi reaplicando aqui em alguns investimentos de uma forma a garantir aquela nossa condição, ó, e ao mesmo tempo maximizando o rendimento no final do período de investimento. Tá? Continuou sendo 15,16%, né, nosso investimento. Ele conseguiu dar o seu jeito aí, o jeito dele para respeitar aquela nova condição e manter a mesma solução, tá? Quanto mais condições a gente vai colocando, ó, mais complexo é a solução. Mas para quem conhece a técnica que a gente está aqui aprendendo e já está conseguindo utilizar, né? A gente consegue resolver um problema dessa natureza aqui, que é extremamente complexo, de forma rápida, né?
Para quem não conhece esse tipo de técnica, que é a maioria das pessoas, inclusive, tá? Você conhecendo, se a pessoa lhe coloca a tarefa de resolver um problema desse tipo, e você chega com uma solução como essa, a pessoa enlouquece. Ela pergunta, pai, como é que tu conseguiu? Chutou, foi porque aqui tá tudo quebrado. 121, 768 e 80 centavos, que valor tão específico é esse, né? E o mais massa é que você pode até fazer uma pegadinha. Se você disser assim, não, tá aí, a solução é essa daí, eu aposto o dinheiro que for, como você não consegue gerar uma solução que tem um valor maior do que esse daqui. E a pessoa não vai conseguir nem a pau, né? Porque essa daqui é a solução ótima, tá? É garantido pelo algoritmo, e eu, inclusive, demonstrei nas primeiras aulas porque isso daí é garantido. Eu vou até gravar um vídeo no YouTube mostrando, explicando isso de novo, porque é o tipo de explicação que eu não tive na minha época de graduação lá na engenharia, e a gente vê pesquisa operacional no nível mais alto, inclusive. O professor não explicou. No mestrado, na época do mestrado, um professor fez a demonstração, só que a demonstração que ele fez era uma demonstração matematicamente mais rígida, certo? Mais arrumada, e pouca gente entende esse tipo de demonstração, né? É mais complexa. Então, eu tenho uma forma de explicar que não exige conhecimento matemático muito avançado, mas que eu acredito que seja o suficiente para provar que a solução encontrada pelo algoritmo simplex sempre vai ser a melhor possível, tá? É garantido que ele sempre acha a melhor solução. Vou gravar um vídeo depois só para poder lembrar, porque faz tempo que a gente vê essa aula, e quando eu postar, quem tiver interesse e curiosidade de ver por que ele, de fato, essa solução é garantido que é a melhor, tá? Eu vou postar e mando o link aí para vocês assistirem depois. Alguma dúvida? Agora não, né? Então tá aí. O problema de investimento não consegue fugir muito disso daí, tá? Claro que a gente pode complicar, tá? Com algumas condições adicionais. Por exemplo, ó, essa solução, ela tem muitas casas decimais, tá vendo? E o dinheiro, ele só vai até duas casas decimais, que é até um centavo, né? Então a gente pode colocar algumas condições para poder impedir esse tipo de solução. Eu posso colocar um valor mínimo para cada investimento. Enfim, quem tiver interesse em aplicar esse problema numa situação real, depois me procura que eu mostro aí algumas condições que você pode colocar para deixar ele mais realista ainda, tá? Então, essa aula vai até aí. Eu queria só reforçar, tá? Esse tipo de problema. Aí na quinta-feira